A Bíblia diz, João capítulo 11, a partir do versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido Lázaro está muito doente. Versículo 4, quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Diga comigo, a doença de Lázaro, com mais autoridade, diga, a doença de Lázaro não acabará em morte. Diga comigo, a doença de Lázaro aconteceu para a glória de Deus. Agora vamos comigo para o versículo 40, ainda em João 11. João 11, 40, amém? A Bíblia diz, Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, você veria a glória de Deus. Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas, e o rosto envolto num pano. E Jesus disse: soltem as amarras deste homem e deixem ele ir. Diga comigo, solte as amarras. Diga para a pessoa que está ao seu lado, solte as amarras. Quantos tomam posse dessa palavra aqui nessa manhã? Bom dia, Espírito Santo. Obrigado porque quando eu cheguei aqui o meu Senhor já estava. Eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ter clareza na Tua palavra. Desde já eu quebro todo o peso espiritual, toda a retaliação de Satanás. A Tua palavra diz em Mateus capítulo 13, versículo 19, que ouvindo alguém a mensagem do reino e não a entendendo, vem uma maligno e rouba a semente que foi lançada no coração. Eu declaro que o Teu povo não vai somente ouvir, mas entender essa palavra. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós possamos ter clareza na sua voz. Diga comigo, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Meus amados irmãos, Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Atos capítulo 10, versículo 38. Obrigado, Espírito Santo. Tenho o costume de dizer isso, porque João 14, 26, a Bíblia diz que o Espírito nos faria lembrar. Então sempre que o Espírito Santo me lembra o versículo, eu digo obrigado, Espírito Santo. Diga comigo, obrigado, Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz: e sabemos que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual foi por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo. Ou seja, aonde Jesus passava, ali tinha milagre. E dentro desses milagres, eu e você, nós temos aquele a qual nós nos identificamos mais. Por exemplo, Marcos 10, 46, obrigado, Espírito Santo. A Bíblia nos fala sobre o cego Bartimeu. Marcos capítulo 5, obrigado, Espírito Santo. A Bíblia nos fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Se existe um milagre que fala ao meu coração, é a ressurreição de Lázaro. Porque a Bíblia diz que Lázaro, ele era amigo de Jesus. Diga comigo, amigo. A palavra amigo, ela vem do grego filóvivos, que significa companheiro de todas as horas. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo ter você. Isso é completamente diferente. Quem está comigo aqui nessa manhã? Mas você conhece a história. Jesus chega e diz: a doença de Lázaro, ela não acabará em morte, ela aconteceu para a glória de Deus. Deus permite muitos sofrimentos para a glória dele. A palavra provação, ela vem do grego peirasmos, que significa teste da fé. Ou seja, o período da provação é onde o Senhor está realmente testando a sua fé. Quem está comigo? Mas você conhece a história. Jesus chega e diz: Lázaro, sai para fora. E glória a Deus pelo milagre, amém? Mas existe algo que chama a minha atenção aqui. A Bíblia diz que Lázaro ressuscita, mas ele ressuscita enfaixado. Jesus olha para aquele homem e diz: soltem as amarras deste homem e deixem ele viver, porque de nada adianta estar vivo se não está liberto. Quem está comigo aqui nessa manhã? João capítulo 8, versículo 32. Diga obrigado. Obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade, essa palavra conhecereis é um verbo hebraico, epigenosis, que significa conhecimento progressivo. Uma das maiores chaves para quem quer viver um milagre é entender que muitas das vezes Deus não vai ser um Deus de ação, mas um Deus de reação.
Mateus capítulo 7, versículo 8, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Tiago capítulo 4, versículo 8, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz, achegai-vos pois a Deus e Ele se achegará a vós. Salmo 27, verso 4. Obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz uma coisa, eu peço ao Senhor e por ela eu a buscarei. Diga para a pessoa que está ao seu lado, quer milagre? Diga para ela, dá o primeiro passo. Quem pode aplaudir ao Espírito Santo aqui nessa manhã? Aleluia! Título da nossa mensagem nessa manhã: vivos e libertos. De nada adianta você estar vivo se você não está liberto. Sabe, querido, antigamente os judeus eles tinham um costume. Quando alguém morria, eles tinham o costume de enfaixar aquela pessoa. Quem lembra daqueles filmes de múmia? Dá uma glória a Deus. Eles tinham o costume de enfaixar aquela pessoa. Quem sabe um abuso sexual que você sofreu na sua infância não foi o que amarrou a sua vida sentimental. Hoje é uma manhã de libertação. Quem sabe uma empresa que faliu lá atrás não foi o que amarrou as suas finanças. Hoje é uma manhã de libertação. Porque se o Filho vos libertar, obrigado Espírito Santo, verdadeiramente sereis livres. Agora, embora o corpo inteiro de Lázaro estivesse amarrado, a Bíblia vai destacar 3 partes. E é sobre essas 3 partes que eu quero falar contigo nessa manhã. Primeiro eu vou denunciar áreas da sua vida e da minha vida que possam estar amarradas. E depois a gente aprende como desamarrar, amém? Coloca para mim, João capítulo 11, versículo 44. Quem está comigo? João capítulo 11, a partir do versículo 44. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas, e o rosto envolto num pano. Faz assim com o dedinho, mãos, pés e rosto. Mais uma vez, mãos. Última vez. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus vai te pegar. A primeira área do corpo de Lázaro, quem aqui quer ser liberto nessa manhã? A primeira área do corpo de Lázaro que estava amarrado, embora o seu corpo inteiro estivesse amarrado, a Bíblia vai destacar que as suas mãos estavam amarradas. Uma pessoa com as mãos amarradas é uma pessoa sem fé, porque ela não consegue tomar posse de nada. Hebreus capítulo 11, no versículo 6, obrigado Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a Bíblia vai dizer que eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. Meus amados irmãos, tudo aquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida vai exigir fé da sua parte. Agora, pastor, o que é fé? A palavra fé, ela vem do grego pistis. Diga comigo, pistis. A palavra pistis no grego significa andar conforme Deus fala. Há quem pense que fé é um tiro no escuro. Muito pelo contrário. A fé sabe muito bem onde está pisando. A fé sabe muito bem o que ela vai alcançar. Gênesis 13, 14, obrigado Espírito Santo. O Senhor chega para Abraão e ele faz uma pergunta. Ele diz, Abraão, até onde a tua vista alcança? Pois até onde a tua vista alcançar, ali eu te darei. O que a Bíblia estava tentando nos ensinar? Que você só conquista aquilo que você enxerga. O que você não enxerga, você não conquista. Quem está comigo aqui nessa manhã? Diga comigo, eu só conquisto o que eu enxergo. Coloca para mim Gênesis 13, 14. Gênesis capítulo 13, versículo 14, a Bíblia vai dizer: depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: olha até onde a sua vista, em todas as direções, norte, sul, leste, oeste, verso 15. A Bíblia vai dizer: toda essa terra que você está, até onde a sua vista, eu dou a você e a seus descendentes. O que o Senhor está dizendo? Você só conquista aquilo que você enxerga. Quem está comigo aqui? A palavra fé, ela vem do grego pistis, que significa andar conforme Deus falou. Por isso que todas as palavras que Deus já liberou sobre você, você precisa tê-las anotadas. Abacuque capítulo 2, versículo 2. Pastor Alencar, diga obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz, escreve a visão. Diga para a pessoa que está ao seu lado, escreve a visão. Quantos aqui já ouviram uma palavra de conhecimento, seja de uma tiazinha do coque? Alguma vez? Levanta a mão. Quantos aqui já ouviram a mesma palavra 2 vezes? Já aconteceu muito comigo. Quantos aqui já ouviram a mesma palavra mais de 3 vezes? Já aconteceu comigo também. Na arqueologia e numerologia teológica nós aprendemos que na primeira vez que Deus fala, Deus está ativando. Na segunda vez que Deus fala, Deus está confirmando. Agora quando passa da terceira, o Senhor está alertando que você esqueceu ou desobedeceu.
Essa parte ninguém dá amém. Aleluia. Por isso, escreve a visão. Diga comigo, escreve a visão. Lá em casa, tudo que Deus fala, eu tenho o costume de anotar. Dia desses, eu e a Milena, minha esposa, estávamos passando por algumas situações complicadas na nossa igreja local. E eu falei, Milena, amor, como é que a gente vai fazer para vencer isso? A gente falou, amor, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Aí, beleza. Nós estávamos na sala de casa, nós demos as mãos, começamos a orar. Quando de repente veio uma voz no meu espírito, no meu interior. Eu escutei o Espírito Santo me dizer, não temas. Diga comigo, não temas. E quando eu escutei o Espírito Santo me dizer, eu abri o olho, olhei para a Milena e falei, Milena, corre lá no quarto, pega papel e caneta, vai rápido, que você vai escrever algo. Ela falou, por que eu vou escrever? Eu falei, porque minha letra é feia, a tua é mais bonita, vai lá, corre lá. Milena foi correndo, pegou papel e caneta. Eu falei, Milena, escreve bem grandão. Não. Aí a Bíblia vai dizer em Abacuque 2:2, escreve a visão e coloque em um lugar onde até quem passa correndo possa ler. Ou seja, você não tem que escrever o que Deus fala e colocar na gaveta e abrir só dia 31 de dezembro. Você está entendendo? Eu sei falar duas línguas, português e estranho. Aleluia. Aí, meus irmãos, a Bíblia diz que tem que colocar em um lugar onde você vai lembrar todo dia. Como o pastor Wesley gosta de uma boa comidinha, adivinha onde eu deixei? A geladeira. Obrigado, Espírito Santo. Deixei na porta da geladeira. Aí deixei colado lá. Todo dia de manhã, quando eu acordava, às vezes eu queria ficar preocupado, mas eu olhava na geladeira, o que estava escrito? Aí às vezes a Milena ficava preocupada, amor, como é que a gente vai vencer aquele boleto, aquela situação? Quando a gente entrava dentro da cozinha, o que estava escrito? Às vezes de manhã, guerra na mente, a mente bombando, a mente fritando. Quando eu ia lá abrir minha geladeira, o que estava escrito? É por isso que a Bíblia diz, escreve a visão. Diga para a pessoa que está ao seu lado, escreve a visão. Quem pode aplaudir ao Espírito Santo aqui nessa manhã? Uma pessoa com as mãos amarradas é uma pessoa sem fé. Agora você sabe qual que é o inimigo da fé? A dúvida. Quem aqui gosta de praia diz glória a Deus? A Bíblia fala sobre a praia. Tiago capítulo 1, versículo 6, por favor. A Bíblia fala sobre a praia. Tiago capítulo 1, versículo 6, a Bíblia vai dizer. Tiago no capítulo 1, a partir do versículo 6. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida, ele é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Meu irmão, sobe aqui comigo, vem cá. Como é o seu nome mesmo? Luiz? Pastor ou não? Pela fé, é pastor, né? Pastor Luiz, a Bíblia diz que aquele que duvida, ele é como a onda do mar. Por que a onda do mar? Vem comigo. Porque a onda do mar, ela vai e ela volta. Aí ela vai de novo, vamos comigo. Aí ela volta. Aí vai de novo. Aí volta de novo. Tem gente que há 30, 40 anos está assim. E ela vai. E ela volta. Tô gordinho, aleluia. E ela vai. E ela volta. Vai só você, pastor, agora um pouquinho. Aí, diga comigo, aquele que duvida é como a onda do mar. Querido, passa década, vem década, a onda do mar ela vai e ela. Passa século, vem século, a onda do mar ela vai e ela. Passa geração, vem geração, a onda do mar ela vai e ela. Passa descendência, vem descendência, a onda do mar ela vai e ela. É isso que a Bíblia diz, aquele que duvida. A Bíblia diz que aquele que duvida, ele é como a onda do mar. Obrigado, pastor. Aplauda Jesus pela vida do pastor Luiz. A dúvida, ela apodrece o milagre. Êxodo capítulo 16, versículo 19, obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que todo dia chovia pão do céu. E eles deram o nome daquele pão de maná, porque maná significa o que é isso, não tinha explicação. E o mandamento de Deus por intermédio de Moisés era: não guarde nada para o dia seguinte, porque eu vou surpreendê-lo todos os dias. A Bíblia diz que alguns duvidaram e esconderam o maná. No outro dia de manhã, o cheiro de podre estava em todo o acampamento. Aquilo que era bênção apodreceu. Por quê? Porque a tua dúvida apodrece o teu milagre. Meus amados irmãos, Mateus 18, 18, obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que tudo aquilo que for ligado na terra, meu Deus, será ligado no céu. É interessante perceber que não é o que é ligado no céu, não, é o tudo que for. Essa palavra ligado, ela vem do grego del, que significa profetizado. Se você recebesse do céu somente aquilo que você liga na terra, o que você receberia? Você sabe por que nós não conseguimos? Por que a dúvida reina no nosso coração? Porque nós olhamos muito para a nossa realidade. Eu costumo dizer que toda vez que você recebe uma promessa, a tua realidade vai gritar. Quem aqui tem promessa?
A palavra promessa, ela vem de promissa, que significa compromisso assumido consigo mesmo. Ou seja, quando Deus faz uma promessa, Deus está colocando o nome dele em jogo. Do outro lado, nós temos a realidade. A palavra realidade, ela vem de realitate, que significa reunião de circunstâncias. E ao longo da Bíblia e da vida, nós vamos viver promessa versus realidade. Na prática, o Senhor chega para Abraão e diz: Abraão, você vai ser pai de nações. Diga comigo, promessa. Mas aí Abraão entra dentro de casa e ele diz: Deus, como é que eu vou ser pai de nações se eu não tenho nenhum filho meu? Diga comigo, realidade. Entendeu? Vamos para a vida de Davi. Samuel chega e diz: menino, se prepara, você vai ser rei de Israel. Diga comigo, promessa. Quando Davi entra dentro do reinado, o próprio rei Saul odeia ele. Diga comigo, realidade. Vamos para a vida de José. Gênesis 37, obrigado Espírito Santo. José, ele tem um sonho. Ele vê o sol e a lua se prostrando diante dele. E ele pensa: rapaz, arrasta para cima. Isso não é NVW, é a nova versão do Wesley, amém? José, ele pensa: rapaz, venci na vida. Ele vê os feixes de trigo se prostrando diante dele. Diga comigo, promessa. No outro dia, quando José acorda, ele está dentro de um poço jogado, vendido pelos próprios irmãos. Diga comigo, realidade. Toda vez que Deus diz que você vai prosperar, você está sem dinheiro, é ou não é? Essa foi na alma, aleluia. Toda vez que Deus diz que você vai casar, você está numa seca danada, é ou não é? Cadê os solteiros da igreja para dar um glória a Deus aqui? Esse glória a Deus foi muito triste. Diga comigo, promessa versus realidade. As pessoas chegavam e diziam que eu ia ser um pastor, mas por conta de situações difíceis que eu passei dentro de casa, a minha língua era travada, muitas vezes eu gaguejava. Você sabe como que eu venci isso? Eu pregava para o espelho todo dia. Eu dizia: Deus vai usar você. Deus tem uma obra na tua vida. Provérbios 18, 21, diga obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que a vida e a morte estão na boca do justo. Meu Deus do céu. Tem 3 tipos de profecia na Bíblia. O primeiro tipo de profecia é o que Deus fala. O segundo tipo de profecia é o que Deus usa alguém para falar. O terceiro tipo de profecia é aquela que você fala. E Deus honra o que você falou. Me mostra na Bíblia, pastor? Mostro. 1 Reis 17, 1. Elias diz: até que eu ordene, não vai chover. Deus não mandou Elias dizer aquilo, mas Deus honrou o que saiu da boca do profeta. Se Deus honrar o que saiu da tua boca nessa semana, o que vai acontecer? Quem está comigo aqui nessa manhã? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Você pode jogar um beijinho para o céu? Joga um beijinho para ele. Diga obrigado, Espírito Santo. Quem está comigo? Diga comigo, promessa versus realidade. Pastor Luiz, sobe aqui comigo, pastor. Sobe aqui. Vem cá. O senhor vai ser Abraão agora. Tudo bem, Abraão? Tudo bem. Glória a Deus. O senhor chega para Abraão. Dá sua mão aqui. O senhor chega para Abraão e diz: Abraão, você vai ser pai de nações. Diga comigo, promessa. Mas aí Abraão diz: Deus, como você, pai de nações. pai de nações, se eu não tenho Nem um filho meu. nem um filho meu. Sabe quando Deus diz que você vai para as nações, mas você não tem dinheiro nem para o passaporte? Sabe quando Deus diz que vai fazer, mas você olha para a tua realidade? Eclesiastes 11, verso 4. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que o agricultor que espera condição de tempo perfeita para semear, ele nunca semeia. Se você esperar a situação ficar favorável para crer, a vida inteira vai passar e você vai ficar a vida inteira com a mão amarrada. Aí a Bíblia diz que o Senhor pega Abraão pela mão na Septuaginta hebraica e leva ele para fora e diz assim: Abraão, olhe para o céu, olhe para as estrelas. Em outras palavras, sabe o que Deus estava dizendo? Abraão, se você olhar para dentro, se você olhar para o teu recurso, se você olhar para a tua carteira, se você olhar para a tua incapacidade, você não faz nada. Mas quando você tira os teus olhos da realidade, coloca os teus olhos na promessa, eu falo e você diz: obrigado, Espírito Santo. Hebreus 12, 2. Obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz: mantendo os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Salmo 27, verso 1. Obrigado, Espírito Se o Santo. Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? Salmo 2, verso 8. Obrigado, Espírito Santo. Pede-me e te darei as nações como herança. Salmo 115. Obrigado, Espírito Não Santo. a nós, mas ao teu nome seja toda a glória. Salmo 103. Obrigado, Espírito Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aleluia, aleluia. Diga para a pessoa que está ao seu lado: tire os seus olhos da realidade. Quem pode aplaudir é o Espírito Santo aqui nessa manhã. Obrigado, pastor. Diga comigo, 3 tipos de profecia. Faz assim com o dedinho. Aqui Deus fala, aqui Deus usa alguém, e aqui eu falo. Eu vou te dar 10 segundinhos para você colocar a mão no ombro do teu irmão e profetizar sobre a vida dele agora. Vai. Profetiza, palavra de bênção. Profetiza. Liga na terra para que seja ligado no céu. Liga na terra para que seja ligado no céu.
Quem pode aplaudir é o Espírito Santo aqui nessa manhã. Querido, a questão não é que você vai ser abençoado, você já é abençoado. Efésios 1:3, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz, bendito seja Deus e Pai, que já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Ou seja, então você não precisa de mais bênção, você precisa entrar nesse lugar. Salmo 8, verso 4, coloca para mim, Salmo 8, verso 4. Obrigado Espírito Santo. Tecladista, joga um beijinho para o céu. Joga um beijinho para o céu. Glória a Deus, Salmo 8, verso 4. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre você. Salmo de número 8, a partir do verso 4. Quem está recebendo de Deus? Salmo de número 8, a partir do verso 4. A Bíblia diz, quem são os simples mortais, está falando de você, para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com ele te importes? Verso 5. A Bíblia vai dizer, próximo verso, por favor. E no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus, no original que anjos, e os coroaste de glória e honra. Diga comigo, sobre a minha vida, eu tenho glória e eu tenho honra. Próximo, verso 6, a Bíblia vai dizer, tu os encarregaste de tudo que criaste, e puseste sobre a autoridade deles algumas coisas, está certo? Algumas situações, está certo? A Bíblia diz que Deus te deu domínio sobre... Gênesis 1:28, o primeiro mandamento de Deus para o homem foi, governe. Você nasceu para governar. Olha para a pessoa que está ao seu lado, joga o cabelinho para o lado, os carecas me perdoam, joga o cabelinho para o lado. Diga para ela, não mexe comigo. Diga para ela, eu nasci para governar. Joga o cabelinho para o lado, joga. Pastor Luiz, me perdoa. Uma pessoa com as mãos amarradas é uma pessoa sem... Uma pessoa com as mãos amarradas é uma pessoa sem... A segunda área do corpo de Lázaro que estava amarrado. Quem aqui está recebendo de Deus? Quem aqui vai tirar os olhos da realidade? A segunda área do corpo de Lázaro que estava amarrado, a Bíblia diz que os seus pés. Uma pessoa com os pés amarrados é uma pessoa estagnada. E você sabe qual é uma das coisas que mais faz pessoas estagnarem? A murmuração. A murmuração no mundo espiritual é como se você estivesse dizendo para Deus, Deus, no seu lugar eu faria melhor. Isso é murmuração no mundo espiritual. No seu lugar eu faria diferente. Quando nós vamos estudar teologicamente, arqueologicamente, o povo de Israel levaria poucos dias para chegar até a terra prometida. Alguns teólogos acreditam que 3, 4, 5 dias, vamos dizer 3 dias, por exemplo. Quanto tempo era para durar a viagem? Mas quanto tempo durou? Quanto tempo era para durar? Quanto tempo durou? Porque a murmuração transforma um processo de 3 dias em 40 anos. Pessoas que murmuram, elas nunca saem do lugar. Porque a Bíblia vai dizer que tudo aquilo que for ligado na terra será ligado no... Mas também a Bíblia vai dizer que tudo que for desligado. Aí eu fico imaginando o anjo do Senhor. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Eu fico imaginando. Aí você sai aqui no culto domingo e diz, a minha semana vai ser uma bênção. Aí o anjo do Senhor vem trazer a bênção. Aí na primeira notícia ruim, na segunda-feira, você diz, vai dar tudo errado. O anjo dá meia volta e volta pro céu. Não, mas vai dar tudo certo, Deus é por mim. Aí o anjo faz assim, tem gente que faz Deus de ioiô. Aí Deus volta. Tudo aquilo que for ligado na terra será ligado no... Mas tudo que for desligado também será desligado no... céu. Você precisa tomar uma posição. A primeira coisa que Adão perdeu não foi o Éden, foi a sua posição de governo. A primeira coisa da armadura de Efésios 6 não é a couraça da justiça, não é o cinto da verdade, é mantendo a sua posição. Porque Deus te criou com uma posição de governo. O que você precisa é aprender a profetizar. Pessoas que murmuram ficam a vida inteira estagnadas. Agora, pastor, já que a murmuração me prende, o que vai libertar os meus pés? A adoração. Quem está comigo aqui? Pastor Alencar, sobe aqui comigo. Tecladista, me dá um som maior aí. A Bíblia nos fala sobre Paulo e Silas, a primeira dupla sertaneja da história, Paulo e Silas. A Bíblia diz que por volta da meia-noite eles adoravam. Talvez fosse 2025. Não há ferrolhos, cante comigo, nem portas que se fechem diante da sua voz. Canta, Silas. Não há doença, Vai todo mundo embora. nem culpas que
que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, o que ela faz? Se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra, o que ela é pura. Declare isso. Escudo para os que nele. Aí a Bíblia diz que quando Paulo e Silas adoram, um terremoto acontece. Treme comigo, Silas, treme comigo. E de repente as cadeias se quebram. Silas, você está entendendo o que Deus está dizendo para a Lagoinha Camargos nessa manhã? Que a murmuração te prende, mas a adoração. Eu vou te dar 10 segundinhos para você levantar as tuas mãos e adorar nessa manhã. Adora. Adore ao Senhor. Diga que Ele é lindo, diga que Ele é maravilhoso. Adore. Nós te amamos, Espírito Santo. Quem pode aplaudir ao Espírito Santo nessa manhã? Aleluia. Querido, a adoração ela é mais poderosa que a oração. Porque na oração você pede, na adoração você dá. E Atos 20:35, obrigado Espírito Santo, a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. A palavra adoração ela vem do grego proskuneo, que significa transferência de controle. Adoração é quando no meio do cenário de caos você levanta suas mãos e adora. Adoração na Bíblia é arma de guerra. Em 2 Crônicas capítulo 20, quando o rei Josafá foi desafiado para a guerra, a teologia comprova que o exército de Amon era 3 vezes maior. Sabe quando você tem um boleto 3 vezes maior do que você pode pagar? Sabe quando você tem uma situação 3 vezes maior? Aí Josafá pergunta a Deus, qual que é a estratégia? Meu Deus. Qual que é a estratégia? Eu fico imaginando Josafá perguntando, a gente tem que ir pelo norte, pelo sul, pelo leste, pelo oeste. O Senhor diz, Josafá, quando você vê os teus inimigos te alcançando, você faz o seguinte, você levanta as tuas mãos e adora. Eu quero que você imagine isso comigo na prática. O povo vindo com as espadas e eles vindo com a adoração. Meu Deus. A Bíblia diz que enquanto eles adoravam, o Senhor deu vitória no meio da guerra. Porque a adoração é arma de guerra. Toda vez que você está muito perdido, significa que você está adorando pouco. Porque a adoração traz direção. Sabe, lá em casa nós somos 4. É eu, a Milena, e eu tenho 2 gatinhas siamesas, a Phoebe e a Úrsula. A Úrsula é presbiteriana, a Phoebe é pentecostal. E aí, dorme eu, a Milena, os 2 gatinhos. Um gatinho dorme no pé da cama, o outro dorme aqui na minha cabeça. E quando eu acordo, antes de dar bom dia para a Milena, antes de dar bom dia para os gatinhos, eu digo, bom dia, Espírito Santo. Aí eu começo a adorá-lo. Adoração na Bíblia não é usado somente para venerar a Deus. Adoração é arma de guerra. Sabe quando você precisa de uma direção de Deus e não sabe o que fazer? A Bíblia te instrui a adorar. Coloca para mim 2 Reis 3,14. Diga obrigado, Espírito Santo. 2 Reis, capítulo 3, versículo 14. Olha só que interessante. Eliseu respondeu, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que eu não lhe daria atenção alguma se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá. Versículo 15. Agora tragam-me alguém que saiba tocar harpa. A Bíblia diz que enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. Verso 16. E ele disse, assim diz o Senhor. O povo de Israel precisava de uma instrução. O que Eliseu faz? Ele fala, vocês precisam de uma resposta? Vamos adorar um pouquinho. Está precisando de resposta? Pastor, não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu pago primeiro, eu não sei o que eu resolvo primeiro. Sabe o que Deus está falando? Traz o adorador. Traz a adoração. A força de Davi vinha da adoração. Lá no Salmo 144 ele diz, louvado seja Deus. Ele treina as minhas mãos para a espada e dá aos meus dedos habilidade para a peleja. Mãos fala de guerra, espada, mas dedos fala de quê? O que Davi tocava? Harpa. O que Davi está dizendo? Enquanto eu adoro, eu estou guerreando no mundo espiritual. Eu não sei quais são as áreas da tua vida que estão estagnadas. Eu quero te encorajar a entrar no teu quarto, na tua casa. Você está lá lavando a louça, está lá lavando a roupa, não sei. Você está no teu trabalho, está dirigindo. Você vai adorando. Gaste tempo em adoração. Diga comigo, adoração significa transferência de controle. Quem pode aplaudir é o Espírito Santo aqui. Diga comigo, a adoração traz direção.
Última área de Lázaro que estava amarrada para nós orarmos juntos. A primeira área de Lázaro que estava amarrada era suas. Uma pessoa com as mãos amarradas é uma pessoa sem. Pastor, como é que eu liberto as minhas mãos? Tirando os meus olhos da realidade. A segunda área do corpo de Lázaro que estava amarrada era os seus. Uma pessoa com os pés amarrados é uma pessoa estagnada. Pastor, como é que a minha vida vai romper? Através da adoração. Eu sinto no meu espírito que existem pessoas que você está com algumas causas travadas. O Senhor está te chamando para adorar. Eu sinto no meu espírito isso. O Senhor está te chamando para adorar. Gastar tempo em adoração. Adoração. E a última área de Lázaro que estava amarrado, a Bíblia diz que os seus... Diga obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia diz que os seus... Uma pessoa com os olhos vendados é uma pessoa insegura. Ela não consegue ter firmeza em nada. É interessante perceber que as nossas mãos, a gente tem dificuldade de amarrar sozinho. Agora os nossos olhos a gente consegue. E você sabe qual que é o problema de ser uma pessoa insegura? Que aquilo que você tem dentro de você é o que você vai transbordar. Por exemplo, não tem gente que tem unção da alegria? Parece que o churrasco não começa enquanto ela não chega. Você conhece alguém assim? Parece que o churrasco não começa. Eu amei conhecer o pastor Stefano até saber o time dele. Aí Deus está libertando ele. Tenho certeza que aquele que começou a boa obra, que é para completar. Aí eu vi que o pastor Stefano é uma pessoa alegre. Começou a conversar com a gente, dando risada. Porque aquilo que você tem dentro de você é o que você vai transbordar. Tem gente que tem a unção da alegria. Como tem gente, eu brinco, que parece que tem a unção do velório. A pessoa chega, parece que vem uma treva junto com ela. Eu vou aproveitar que eu estou a alguns quilômetros de casa. Meu irmão, na minha família tem uns 4. Misericórdia. Tá tendo live, pastor? Tá? Sabe que eu amo vocês, né? A pessoa tem... Provavelmente você conhece alguém assim, que quando a pessoa vem, parece que vem uma treva junto com ela. Vem uma nuvem junto com ela. Por quê? Porque aquilo que você tem é o que você transborda. Por isso que se você for uma pessoa insegura, nada na tua vida vai prosperar. Porque a chave está em você ter firmeza. Eu me lembro de uma vez que eu li o Salmo 139, e Davi é responsável por uma das falas mais ousadas do Antigo Testamento. Ele escreve: eu sou extraordinário. A primeira coisa que eu pensei foi: nossa, como Davi era metido. Meu Deus do céu. O Senhor falou: filho, ele não é metido, ele é seguro. Quem está comigo aqui? Para pensar comigo, só para você entender o valor que você tem para Deus. Certa vez os discípulos precisavam pagar os impostos. Aí Jesus pega uma moeda e ele pergunta: quem está nessa moeda? Aí os discípulos respondem: é de César. Aí Jesus diz: então deem a César o que é de... O que Jesus estava tentando ensinar? Que você sempre vai associar a sua imagem àquilo que é importante para você. Quando César coloca a cara dele numa moeda, o que César estava dizendo? Dinheiro é importante para mim. Por que você acha que Deus fez o homem à sua imagem? Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto César colocou a cara dele numa moeda, Deus colocou a cara dele aonde? Eu preciso sujar o cabelinho pro lado de novo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: eu não sou pouca coisa, não. Diga: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Meu Deus. Uma pessoa insegura, e deixa eu te falar algo para a gente encerrar. Toda insegurança, ela nada mais é do que uma orfandade mascarada. Toda pessoa que não conhece o Deus Pai, ela sempre está lutando contra a sensação de insuficiência. Porque toda criança que cresce sem pai, ela tem dificuldade de 3 coisas: direção, proteção e limites. A figura de um pai dentro de uma casa simboliza destino, simboliza norte. Pode perceber que a mamãe, ela cuida da criança assim. O pai vira e joga para cima. Porque a mãe cuida e o pai envia. A mamãe é responsável pelo cuidado, o pai envia. Pai é sinônimo de norte. E quando falta pai, falta segurança. E quando falta segurança, falta fruto. Porque a chave da frutificação na tua vida está em você ter segurança nas negociações que Deus vai colocar diante de você, nas portas que Deus vai colocar diante de você. Se você não tiver firmeza, coloca para mim Gálatas 4:1. Diga obrigado, Espírito Santo. Gálatas capítulo 4, versículo 1, a Bíblia vai dizer... Gálatas capítulo 4. Portanto, pense da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro, do que a Bíblia te chama? Do que a Bíblia te chama? O herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de alguns bens, todos os bens. O que o Senhor está dizendo? Eu te fiz filho, eu te fiz como cabeça e não por cauda. Mas enquanto você não reconhecer a tua paternidade, você vai viver de migalhas. Só que Deus não tem migalha para aquele que é filho. A chave da segurança de ter os seus olhos desvendados está em conhecer o Deus Pai.
Em 1 João capítulo 4, versículo 18, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Essa palavra verdadeiro amor, ela vem do grego teleios agape, que significa amor de pai. Somente o amor do Deus Senhor não tira fora todo medo. Somente o amor do Deus Salvador não tira fora todo medo. É somente quando eu e você conhecemos a face paterna de Deus. Até a eternidade ela é filha de alguém. A Bíblia diz que Deus é o Pai da eternidade. Você sabe por que eu acho interessante que Marta chega para Jesus e diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Note que ela joga Jesus lá no passado. E quando eu e você ficamos presos no passado, nós estamos dizendo que Deus é o grande eu era. Como Deus também não é o grande eu serei, querido. É o grande eu sou, é o Deus do hoje, é o Deus do agora. E na Bíblia, o passado você não vence. Tem gente que fica falando: você vai vencer o passado. Na Bíblia você não vence o passado. O passado você esquece. Filipenses 3,13. Mas uma coisa faço, esquecer das coisas que para trás ficam. 2 Coríntios 5,17. A Bíblia vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já venceram, não, as coisas velhas já. Gênesis 41, versículo 51. O nome do primeiro filho de José, Manassés. Porque Deus me fez esquecer de todo o meu passado. E é interessante perceber que no versículo 52 ele tem Efraim, que significa frutífero. O que isso me ensina? Que se você não esquece o teu passado, você não frutifica. Quem está comigo? Quem pode aplaudir ao Espírito Santo aqui nessa manhã? Ministério de louvor pode subir? Por favor, vamos adorar a Deus. Coloca para mim João capítulo 12, versículo 1. Diga para a pessoa que está ao seu lado: eu avisei que Deus ia te pegar. João capítulo 12, versículo 1, a Bíblia vai dizer: olha só o que a Bíblia vai dizer. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos... Agora no versículo 2, a Bíblia vai dizer: prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava onde? Aonde que Lázaro estava? Uma pessoa viva até tem um testemunho para contar, mas só quem é livre senta na mesa, meu irmão. O Senhor está te chamando para a mesa nessa manhã. Quem pode se colocar de pé? Se coloque de pé. Talvez você está vivo, mas essa manhã o Senhor quer te libertar, querido. Libertar suas mãos, libertar seus pés, libertar seus olhos. Eu sinto no meu espírito, eu estava orando hoje de manhã no hotel, eu sinto que o Senhor tem uma unção de segurança. Existem portas que se abrem na sua vida, portas, negociações que se abrem, e você acha que aquilo é grande demais para você. Isso é orfandade. Meu irmão, se Deus está te colocando nisso, é porque Deus sabe da tua capacidade. Se Deus está abrindo essa porta, é para você. Deus não tem migalha para aquele que é filho. Isaías 1,19, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, tereis o melhor dessa terra. Diga comigo: Deus não tem migalhas para aquele que é filho.